gente como eu e você? Dramas e conflitos. Alguém vai lhe ouvir? Mexeu com você, mexeu comigo. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o programa Cal na Sua Casa, em defesa dos direitos das mulheres, aqui na TV Cuiabá 47.1. Hoje estou muito feliz mesmo, minhas amigas. Mais um dia, né, que nós temos esse encontro maravilhoso, de estar batendo esse papo legal, né? Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. E hoje eu tenho uma grande convidada, uma pessoa que eu particularmente eu amo de coração, uma mulher guerreira, né? Pessoa simples como eu e você. Sabe quem é? É ela mesmo. É Janaína Riva, nossa querida deputada estadual de Mato Grosso. Vocês tanto que me solicitou, né, que eu convidasse ela, e aqui ela está. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. Bom dia, Cal. É um prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão gostoso que é sobre nós mulheres. Eu brinco e falo, olha, se Deus fez uma coisa mais gostosa, mais leve do que nós mulheres, Ele guardou para Ele, sabe? Então é uma delícia estar aqui com você e com todas as nossas companheiras que estão assistindo o programa agora pela manhã, para a gente poder falar desse assunto tão legal que somos nós mulheres, a nossa força, o nosso potencial, o nosso empoderamento, o quanto isso é relevante para a nossa sociedade. Deputada, como é ser a única parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada? Eu brinco às vezes, mas eu falo, gente, chega a ser triste, Cal, porque não é legal você não ter, assim, vamos dizer assim, uma igual a você, uma semelhante ali dentro do parlamento. Eu sinto muita falta de mais mulheres lá dentro. Eu acho que seria muito importante para o estado de Mato Grosso, e principalmente para nós mulheres, nós temos mais representantes no parlamento, né? Então, não é uma coisa assim, é óbvio que é gratificante, que é honroso. Eu fico muito feliz em ser uma mulher representando todas as mulheres lá dentro da Assembleia. Mas não é uma coisa que me orgulha, vamos dizer assim. Porque eu sou mulher, eu quero ver mais mulheres no poder, mais mulheres poderosas lá, fazendo leis, defendendo as nossas crianças, nossos idosos. E, infelizmente, só tem eu. E, infelizmente, na nossa capital não tem nenhuma mulher, né, como vereadora na Câmara Municipal. E só tem a senhora aí na esfera estadual, né? O que está acontecendo, deputada? Você acha por que esse número tão pequeno? Porque as mulheres estão empoderadas cada vez mais, né? Será que é por questão de partidos? Realmente, Cal, a gente não dá para entender, né? Porque nós não somos minoria, ao contrário, nós somos a maioria da população brasileira, né? E assim, nós somos mulheres seres políticos, porque não existe ser mais político que a mulher. Já somos gestora nata, né? Não, gestora nata. Nós nascemos fazendo gestão já. Eu brinco com a minha mãe, mas assim, a mulher é quem administra a sua casa. E administrar uma casa não é fácil. Eu faço às vezes uma comparação de uma casa com o executivo, com o governo, e eu sempre brinco, falo, olha, uma mulher ela já sabe fazer a gestão antes do homem. Falei, porque quando ela está dentro da sua casa, ela já faz gestão. Ela sabe quais são as prioridades, número 1, 2 e 3. Aquilo que ela não tem como deixar de pagar, aquilo que ela vai pagar, mas ela já passa a ser, é uma necessidade, mas não é uma necessidade básica, entendeu? Como é o primeiro caso. E o terceiro, que vamos dizer assim, que são os supérfluos, que a gente só usa com o que sobrou. Então, a mulher, ela faz gestão. A mulher é um ser poderoso. E, às vezes, eu acho que as mulheres não depositam fé nelas mesmas. Sabe? Elas acham, meu Deus, tem muito receio. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que... Não é será. Nós somos tão capazes quanto. Sim. Talvez, na política principalmente, tem um receio quanto à imagem, à honra, à família. Porque as pessoas perderam o bom senso, Cal. Às vezes elas vão te criticar, elas acabam ofendendo você e sua família. Então muita mulher fala, eu não vou entrar nessa sujeirada. Só que olha que engraçado, as mulheres são comprovadamente nas pesquisas menos corruptas que os homens. Já pensou? Com certeza. Uhum. Porque assim, a gente já nasce, a mãe, o pai, eles cobram muito mais da menina do que do menino em casa. Você vê, nós meninas a gente nasce,
vai começar a brincar, ganha uma boneca para cuidar, para dar de comer, para fazer xixi. Ah, a bonequinha fez cocô, vou trocar a fralda e tal. Os meninos ganham um carrinho para brincar. Então as mulheres nascem com mais responsabilidade que os homens. Deputada, quais são os projetos que a senhora traz hoje para as nossas mulheres do estado de Mato Grosso? Cal, eu tenho vários projetos relacionados às mulheres, mas teve um deles que eu achei extremamente importante, que é o tratamento multidisciplinar a mulheres vítimas de violência sexual. Eu achei esse muito importante porque a gente tem vários projetos, inclusive não só na Assembleia, mas no âmbito do Judiciário, Ministério Público, que buscam evitar que a violência se repita ou deixar as mulheres distantes de homens violentos e coisas desse tipo. Mas esse é um tratamento que ele se dá depois que a violência já foi cometida e que ele vai tratar uma mulher com mais humanidade. Ela vai chegar, por exemplo, em uma unidade de saúde e nessa mesma unidade de saúde ela vai passar por todos os procedimentos relativos à violência sofrida. E aí isso, na minha opinião, faz com que as mulheres passem a buscar mais ajuda, passem a procurar e a denunciar. Porque muitas se sentem constrangidas de chegar, por exemplo, em um pronto-socorro, ficar no meio de todo mundo, talvez até sangrando e tudo, as pessoas sabendo que ela foi vítima de violência sexual, ela tem medo depois de sofrer preconceito com isso e acabam não buscando ajuda. É um projeto muito interessante e casa certinho com o projeto também do deputado Carlos Bezerra, que está trazendo para Mato Grosso a Casa da Mulher Brasileira, né? Que é um investimento de 20 milhões de reais, o governo do estado ficou de arrumar o terreno, está na dependência ainda do governo do estado. Então, isso que eu gostaria de saber, como que está o andamento desse projeto, a Casa da Mulher Brasileira, deputada? Nós ainda estamos com dificuldade com a questão do terreno. O estado tem que disponibilizar um terreno que se encaixe a metragem que é exigida, né, pela Secretaria da Mulher. Mas aquele terreno, porque já é o segundo terreno que o estado, ele libera, né? E esse último agora, não está dentro dos critérios? Na verdade, não está completamente dentro dos critérios, Cal. Ele ainda tem uma dificuldade com relação, por exemplo, eles queriam que fosse em um bairro periférico, que eu também considero muito importante, porque é mais fácil para se ter acesso às mulheres mais humildes, vamos dizer assim, que são justamente as que têm mais dificuldade de chegar, talvez, num centro político, como eles estão querendo que seja. Então, na minha opinião, é uma forma de você levar para onde está o problema, vamos dizer assim, não que só tenha problema na periferia, mas que talvez tenha um acesso mais difícil à assistência, como é o caso ali do centro político. E a metragem também não está adequada ainda, que é menor do que 9 mil metros quadrados e a pedida é 10 mil metros quadrados. Sim, dá para se adequar, mas eu acho que é uma das coisas talvez que ainda esteja emperrando que o projeto venha a ser efetuado. Mas a senhora, como a única deputada que nós temos no parlamento, a senhora não poderia estar cobrando mais sobre essa situação da Casa da Mulher Brasileira? Claro. Já que o nosso estado está no 5º lugar, né, na estatística de violência. Claro. Eu inclusive cheguei a procurar o secretário algumas vezes para tratar do assunto. Apesar de não caber a mim organizar esse terreno, mas eu disse várias vezes, eu acho que era uma coisa que o governo do estado tem que dar mais atenção. Mas é como eu te disse, talvez justamente por nós só termos uma mulher, o movimento não ganha tanta força, as pessoas não olhem com tanta atenção, sabe, para uma coisa que é tão importante. Eu não vejo mais ninguém lá falar sobre essa questão da Casa da Mulher Brasileira e é um investimento de 20 milhões de reais para o estado de Mato Grosso e para Cuiabá. Deputada, no nosso estado não existe políticas públicas com eficácia, né? Somos sabedores que se aqui na nossa capital já tem um problema muito sério, que deveria ser uma cidade de referência para os demais municípios. E assim, como que a senhora vê essa situação, falando agora do nosso município, já que a senhora é da base do prefeito, e essa situação caótica que nós estamos passando aqui dentro de Cuiabá? Na verdade não só Cuiabá, né? O nosso estado é carente de políticas públicas voltadas para as mulheres. E o Brasil, de um modo geral, também é carente nesse quesito, né? Acaba, como a gente disse agora no início da discussão, que tratam isso como se fosse um supérfluo, como se isso fosse uma coisa... É tratado isso só na época da campanha, deputada? Parece que só em época de campanha que nós mulheres temos valor, né? Que se toca nessa ferida da questão da valorização da mulher, da questão dos problemas das mulheres. Eu achei um avanço importante aqui, falando do município de Cuiabá, a questão da creche até às 19 horas.
para nós mulheres, na minha opinião, já foi uma conquista, né? Porque hoje qualquer trabalho exige, no mínimo, 6 horas. Vamos dizer assim, ainda com desconto de salarial, 6 horas. O mínimo seria 8. Alguns permitem 6, mas você tem um desconto salarial de 20%. Nesse caso, vamos supor, de 6 horas, por exemplo, como que você vai deixar seu filho na creche, meio-dia e buscar às 5h30 da tarde? Foi um avanço, na minha opinião, importante para nós mulheres, que assim, nos facilita, talvez, ainda mais a ingressar no mercado de trabalho. Porque eu vivo falando sobre isso, quando as pessoas falam de igualdade com relação a pleito eleitoral. Sim. Eu sempre falo, gente, como que nós vamos falar em igualdade se nós mulheres temos que cuidar dos nossos filhos e a gente não tem com quem deixar? O Estado não consegue, Estado e município não conseguem abranger todas as nossas crianças. Não consegue. As creches estaduais, junto com as municipais, não conseguem cuidar das nossas crianças. Então, é uma dificuldade que nós mulheres temos, inclusive, de ingressar na vida pública. E o Emanuel tinha feito isso como promessa de campanha e conseguiu implantar. Acho que ainda precisa de mais coisa. Mas talvez agora, está muito no início também, e até a esposa dele, a Márcia, que é a nossa primeira-dama, é uma mulher extremamente inteligente. Eu tenho falado para ela, Márcia, vai atrás dessa qualificação profissional para nós mulheres. Tem muita coisa que não precisa a gente sair de casa para obter renda. Sim, com certeza. Então, eu falei isso para ela e eu vi que ela está empolgada em fazer isso. Eu acho que tem tudo para dar certo. Porque quando nós falamos, primeiro nós temos que arrumar a nossa casa, né? É lógico. Que no caso seria a nossa cidade, para depois a gente poder cobrar os demais gestores. Porque geralmente quando a senhora acredita, a senhora passa para essa situação, quando a gente vai em outros municípios, a gente começa a cobrar os gestores, mas nós não temos legalidade, porque dentro da nossa capital a gente não oferece esse tipo de serviço. Então até meio estranho a gente estar cobrando os demais, não é? É porque assim, a gente tinha que ter nós teríamos que ser uma referência, né? Sim. Uma referência nessa questão de políticas públicas para as mulheres. E é igual nós duas estamos falando agora, tem muito projeto. Você perguntou, quais são os projetos? Eu já vi projetos super bonitos lá na Assembleia, voltados para as mulheres, né? Inclusive alguns que lidam com agentes de saúde, alguns que lidam com agentes comunitários, presidentes de bairros. São muito legais, mas na hora dele acontecer, então, não tem a preocupação de orçamento para viabilizar para acontecer. Isso que eu ia te perguntar, esses seus projetos, como que os seus pares recebem esses projetos em prol das mulheres? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu estou com um projeto lá na Assembleia, e inclusive foi vetado pelo governo, que é um mamóvel. É um mamógrafo dentro de um veículo para fazer a mamografia no estado inteiro. A gente sabe que um só não é suficiente, né? Mas seria pelo menos um início, um start para olhar para essa questão do câncer de mama. Sim. Né? Que muitas mulheres acabam nem identificando a tempo. Sim. Que é curável, né? É um câncer que você pode retirar e tudo, e tem todas as condições de recuperação. Se descoberto no início, acontece que a maioria das cidades sequer possui em particular o mamógrafo, quanto mais público. E o projeto, eu mandei o projeto para o governo do estado, ele foi vetado. Vetou o projeto, está lá na Assembleia agora para apreciar o veto. Na comissão da qual eu faço parte na CCJ, 2 deputados do governo votaram contrários. É o deputado Pedro Satélite e o deputado Gilmar Dal Bosco. E o deputado Romualdo Júnior e o deputado Oscar votaram favoráveis ao projeto. Agora vai votar o veto, né? E aí nós falamos lá, poxa, projeto tão relevante, não é porque eu sou mulher, mas é porque tem milhares de mulheres mato-grossenses morrendo de câncer de mama. Sim. E eu vejo que, por exemplo, eles fazem a caravana da transformação, o governo do estado faz, com recurso do estado, e é passível fazer, por que então não olha com um olhar diferente para o nosso mamóvel também, que vai fazer também a diferença na vida das mulheres? Eles chegam a levar médicos para fazer, por exemplo, exame de próstata nos homens. Será que é porque é um projeto da deputada Janaína? Pode ser porque é um projeto meu, né? Mas é igual eu disse pra você, eu acho que não deveria ter esse olhar, né? Até porque quando é algum projeto do governo lá, eu mesmo sendo de oposição ao governo, se é um projeto que eu vejo que faz bem pro meu estado, eu nunca voto contra. Tanto é que eu brinco lá com eles falam, a oposição faz oposição por oposição. Eu falo, não é verdade, porque tem muitos projetos que a gente dá 24 votos a 0. Que todos os deputados são a favor, que são projetos que são importantes para o estado. Então, o governo tinha que ter esse olhar maior, assim, voltado para as mulheres. Não precisa nem ser o meu, vamos dizer, é porque é da senhora. Então, o governo mandasse, né, esse projeto para a Assembleia também,
que é relevante para nós mulheres. Aliás, falta, né, mulheres, na minha opinião, nas secretarias do governo também. As mulheres são importantes. E eu sinto falta também no governo de mais mulheres. Deputada Janaína, é visível no Estado, a gente vê assim que tem muito campanhismo e poucas ações na questão das mulheres, né? Sim. E assim, Cal, era para ser um papel político que eu digo assim, era para ser uma preocupação política em levar políticas públicas para as mulheres. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo uma preocupação maior, talvez, do Ministério Público e do Judiciário do que do próprio poder político, do Executivo e do Legislativo em fazer políticas públicas para as mulheres. Talvez porque, na opinião deles, não tenha retorno expressivo de votos, não sei qual que é a ideia que eles têm. Mas eu acho... Mas como não teria se nós somos a maioria? Justamente porque nós não somos unidas, né? Nós não somos unidas. E às vezes quando você fala isso na campanha, a pessoa fala, tá falando isso que é voto para ela. Não, não é para mim. Que seja para uma colega minha que está disputando uma eleição, que seja para outra mulher. Mas que tem que ser um voto de ideologia, tem que ter uma ideologia. Nós mulheres temos que andar mais unidas, sabe? A verdade é que existe um machismo entre as próprias mulheres, né? Claro que existe. Quantas mulheres você vê, de repente, quando alguma mulher, por exemplo, é vítima de estupro, falar, mas também você viu o jeito que ela era, as roupas que ela andava? Falando em roupa, isso é triste. Houve uma polêmica envolvendo a senhora, né? Houve. Com o secretário de Comunicação do Estado. Houve. Talvez se fosse outro país, que não fosse o Brasil, o secretário teria até sido afastado. Eu vou até mais longe, se fosse outro estado, o secretário teria até sido afastado por tão grave que foi esse ato de machismo do secretário. Aquela desculpa você acredita que foi de coração ou foi realmente só para parecer bonito na foto? Eu acho sinceramente que foi para parecer bonito. Ele achou que estava fazendo bonito e depois viu a lambança que ele fez, né? Porque foi alvo de críticas de milhares de mulheres e tal. Mas um homem machista, né? Querendo dizer que uma mulher não pode tirar uma foto de camisola ou não pode tirar uma foto... Eu até brinquei com que dá o direito das outras pessoas eu brinquei na privacidade. Até dentro da minha casa com meu pai e com a minha mãe, que meu pai e minha mãe são pessoas assim extraordinárias. Sempre me respeitaram, porque eu sempre fui uma menina à frente do meu tempo. Eu nunca me tolerava o não absoluto. Sempre queria saber por que de não, por que não pode ser sim, e aquela coisa. Sempre fui de instigar as pessoas. E cheguei a brincar em casa. Falei, pai, mãe, que fosse eu pelada. Eu nunca teria o direito de expor uma foto que é minha, do meu íntimo, do meu privado. Que eu tivesse mandado para alguém. Ninguém tem o direito de repassar uma coisa que é íntima da pessoa para outra pessoa. Ainda mais um secretário de comunicação que representa um governo. Como que faz isso com uma mulher? Agora é o seguinte, deu até revista Época isso. Deu matéria na Veja, foi a matéria mais lida da Veja no país por 2 dias. Que seja porque, mas só deu isso porque ela é uma deputada. Mas eu não defendo só uma mulher que é deputada. Isso é um absurdo de acontecer com qualquer um. Fico imaginando se fosse minha filha. Eu vejo quantas menininhas tem, jovens, que tiram fotinhas assim, às vezes, mandando beijinho, isso e aquilo, e estão de roupa íntima, que as pessoas falam, essas já são tudo piriguetes, essas meninas de hoje em dia estão tudo perdidas e tal. Julgando, as pessoas julgam as mulheres por serem mulheres. Porque se é um homem, Cal, se fosse ao contrário, se fosse um homem de pijama, não tinha dado nada. Nada. Isso é verdade. Nenhum comentário, ninguém tinha passado a foto, não tinha dado nada. Então, as pessoas se instigam a falar de mulheres e nós mulheres nos permitimos a fazer isso. O dia que a gente começa a praticar o que nós não gostaríamos que fosse feito com a gente, de inibir isso, como, por exemplo, alguém chegar para falar de você, porque fulana fez isso ou aquilo, você vê que vai pro lado do machismo? Pera lá, amiga, você tá errada, não é assim. Por que a mulher não pode? Qual que é o problema de ser mulher? Qual que é o problema? Agora, porque nós somos mulheres, nós estamos suscetíveis a críticas machistas, principalmente com relação com essa questão de gênero. Que é nojento falar, eu não gosto nem de falar de gênero. Me dá até coceira. Se vê uma mulher de short ou de mini saia, ela merece ser estuprada, né? Exatamente. Eu sempre falo, a culpa nunca é da vítima. Nunca é da vítima. Vítima é vítima, né? Vítima é vítima. Não importa se a mulher quer andar com uma sainha aqui ou aqui. Ninguém tem direito de violar o corpo dela, ninguém tem direito de violar a honra dela, a imagem dela.
Isso é ninguém, mas ninguém. Quer dizer, nós mulheres, por exemplo, nós não podemos ter um namorado, um marido, isso e aquilo, que nos xingue, que nos agrida dentro de casa. Deputada, Nós nos permitimos passar por essas situações constrangedoras. A partir do momento que todas nós, porque tem que ser um trabalho em conjunto, a gente já sabe disso. Por isso até que tem a hashtag, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. E eu gostei de ver também do seu programa, né? Mexeu com você, mexeu comigo. Então é legal isso. A gente tem que ter essa consciência que aí, a partir desse momento, as pessoas vão parar e vão pensar. Porque, a verdade, os homens são unidos, né, doutor? Muito. Você quer ver se arrancar de um amigo, quando eles saem juntos, se arrancar de um dos amigos com quem que ele estava, o que eles estavam fazendo. Não fala nem sobre tortura. Fala nem sobre tortura. E nós, mulheres, a gente fica se denegrindo. Isso não é legal. Não é? É lógico que ninguém pode cobrir coisas que sejam ilícitas, ilegais, proibidas. Não é isso. A gente não quer superproteção, a gente quer respeito, né, Cal? Só respeito. Uma vez eu vi uma fala sua falando o seguinte, que muitas vezes você tem ótimos projetos, mas as pessoas não dão tanto ibope como dá na sua vida pessoal. É verdade. Às vezes as pessoas se preocupam mais em pesquisar, isso está no Google, hoje se a pessoa põe meu nome lá, Janaína Riva, vai estar lá, namorado, é casada, quantos anos... Ninguém quer saber da sua vida política, da sua trajetória, o que você gosta na política, como é seu posicionamento e tal. Querem saber com quem você está saindo, deixou de sair, com quem que você foi casado, com quantos anos você tem, então, coisas assim que, ao meu ver, em meio à crise política que nós estamos vivendo, são muito irrelevantes. Às vezes eu até brinco quando alguém vem falar comigo sobre algum assunto e que eu vejo assim que é impróprio, eu falo, gente... Mas nesse momento que o país está vivendo, é por isso que o país não sai disso. Eu falei, tanta coisa relevante para a gente se preocupar, ficar se preocupando com minudezes, coisas tão pequenas, vazias, perto assim de um país que está em uma crise gigantesca, a gente precisando de emprego, gente morrendo, esperando remédio, esperando saúde. E as pessoas preocupadas com quem fulano, Beltrana está dormindo, ou quem que é o companheiro dela, se ela separou ou não separou, se o marido dela traiu ela ou não. Poxa, gente, está errado. É por isso que a sua vida não está indo para frente, é por causa disso. Eu, dentro da Assembleia, Cal, eu evito ir para esse lado da coisa, sabe? Por mais que eu sinto que às vezes as pessoas querem me agredir justamente focando nisso. Você tem um filho de cada marido, já ouvi isso. E daí? Eu sempre falo, gente, eu vou ter 10 maridos se for o caso, mas eu vou buscar a minha felicidade. Eu pago as minhas contas, eu trabalho. Isso que as pessoas têm que analisar. Olha, que legal, fulana trabalha, paga as contas dela, é independente. Olha, que legal, isso é um modelo a ser seguido. Mas não, ao contrário, sabe? Passam a ter uma admiração por aquilo que falsamente é moral e ético. Por que eu te digo falsamente? Porque não é referência pra gente mais, nos tempos de hoje, uma mulher que aceite. Como eu te disse agora há pouco, no meu caso, por exemplo, que falem mal, falem isso, falem aquilo, e fica lá quietinha, boazinha. Não é isso que é legal. O legal é eu entender que se eu estou fazendo isso, se eu estou aceitando ser vítima de machismo, de preconceito, eu também estou aceitando que no futuro isso aconteça com a minha filha. Repetição, né? Repetição, Cal, porque eu analiso muito por esse lado. Eu tenho uma filha que é a Sofia e tenho um filho que é o José Geraldo. E o José, às vezes, ele vem com umas coisinhas machistas da escola, sabe? Porque as meninas não podem tal coisa. Fala, negativo, rapazinho. Não tem essa das meninas não podem tal coisa. As meninas e os meninos podem fazer tudo o que eles quiserem fazer. Mas essa questão do machismo, deputada, você não acredita que vem muito da família? O que acontece? Na minha casa, eu sempre ensinei o meu filho lavar louça igualzinho às minhas filhas. Sabe? Então não tem essa. Se ela quisesse brincar de bola, podia brincar. Não tem, idem também. Você entendeu? Mas muitas vezes você vê a mãe falando o seguinte: não, vai limpar a casa você. Ele é homem. Já começa aí o machismo da própria família, né? Lógico que é machismo. Lá na minha casa o José arruma os brinquedos igual a Sofia arruma, entendeu? E assim, e os dois já aprenderam a lidar com isso, mas por quê? Porque tem uma mãe também que o dia inteiro falando isso dentro de casa. Eu tive muita dificuldade com meu pai no início, que meu pai não aceitava que a filha namorasse,
não aceitava que a filha saísse sozinha. Eu falava, engraçado, né, pai? O meu irmão pode tudo, que eu tinha um irmão mais velho. Mas meu pai era mais ciúme que machismo. Depois de um tempo... Você foi entender. Eu fui entender isso, que era mais ciúme, aquela cuidado, né? Pai, de ter zelo, medo com a filha e tal, tal. Mas mesmo assim, ele mudou depois com a minha irmã. Eu fui mais ou menos um teste na vida dele. E hoje ele aprendeu assim a me respeitar tão quanto o meu irmão. Às vezes até mais, porque eu sou mais brava. Então assim, quando eu vou colocar as coisas lá em casa, eu já mais ou menos que me imponho. E lá em casa morreu o gênero. Morreu essa coisa de ele é menina, ela é menina. Ele não sei o que, ela não sei o que. Não, não. Aqui somos todos trabalhadores, meus 3 irmãos trabalhadores, cada um na sua área. Mas todos querem respeito igual. Eu também não posso também usar, às vezes, para querer ser mais que ninguém também, a mulher também. É justamente o que eu falo, é igualdade, não é vamos dizer assim, não é benefício isso que eu falo, mas não é privilégio. Não são privilégios. Nós mulheres, nós não queremos privilégios, a gente até dispensa privilégio às vezes, mas a gente quer respeito. Com certeza. Deputada, os seus pares... A gente presencia que de vez em quando eles tentam te desestruturar, né? Será porque você é mulher, eles tentam trabalhar o seu psicológico, principalmente quando mexe na sua família, deputada? Ah, claro, claro, lógico que é. Na verdade, família é uma coisa que mexe com qualquer um. Sim. Ou com o homem ou com as mulheres. Só que nós mulheres a gente não joga baixo assim. A gente tem mais preocupação em tratar do assunto família. Eu, por exemplo, nunca falei da família de ninguém. Fora quando tem algum familiar que ocupa cargo público também. Sim. Mas aí falando na questão política, público dessa pessoa. Mas nós mulheres a gente tem um receio maior de entrar nessa questão da família. Temos mais ética? Mais ética, exatamente, mais ética. Porque os homens não têm tanta preocupação quanto nós. Eu tenho certeza que se um dia eu falar da família de algum colega, da sua mulher ou de alguma coisa assim, sem dúvida nenhuma eles também perderiam toda a compostura, sabe? Sim. Porque lidar com esse assunto família... É sagrado, sim. Família é sagrado, sim. Isso é bíblico, que a família é sagrada. Então, assim, as pessoas têm que respeitar a família do outro, né? Tem que respeitar. E quando fala assim, é uma coisa que me ofende muito. Mais me magoa, até, do que me ofende. Porque eu fico pensando justamente isso. Falo, poxa, não tem ética profissional. E isso é uma coisa muito estratégia do homem em um debate, é desestruturar pelo lado emocional... Sim. Pelo lado de gênero e pro lado sexual, quando trata de mulher, porque sabe que nós temos um receio com isso. Nós temos um zelo com isso, quando se trata desses assuntos. E é esse tabu que eu tenho tentado quebrar lá, Cal. Por isso que eu não fujo de uma briga lá e de um debate. Às vezes as pessoas falam, não, você tem que se poupar mais, você está muito estressada. Mas eu sinto que ali não é só eu, não é só a Janaína que está ali. Mas é uma representante de todas as mulheres de Mato Grosso. E aí eu imagino como as outras mulheres gostariam de se ver forte, se impondo a sua posição, enfrentando a briga, por mais que me custe caro. Eu já entrei em briga lá que não era minha e saí com um colega me detonando, mas não tem problema. Porque eu quis mostrar que nós não temos o que temer. Você tinha que se impor, né? Exato, é se impor. Falar, não é assim. Falaram disso e disso do seu pai. Meu pai é meu pai. Meu pai errou, ele pague pelo que ele fez. Cada um tem seu CPF. Seu CPF e seu RG. Ah, mas Janaína, porque seu pai isso, ele votava assim, assado. Ele tinha mania de fazer isso comigo no começo. Ah, a senhora está contradizendo o que seu pai dizia. E daí? Meu pai justamente me escolheu porque eu tenho opinião própria. Se fosse uma menininha quadradinha que fosse seguir tudo que os outros fizessem, meu pai não teria me escolhido. Geralmente as pessoas perguntam, quando a senhora fala, eu não tenho nada a ver com as coisas do meu pai. Mas porque era o seu primeiro mandato. Até então, muitas pessoas não lhe conheciam. E somos sabedoras, né, também, que muitos votaram na senhora devido ao respeito e o carinho pelo seu pai. Exato. Então talvez seja isso um pouco a carga maior para a senhora? Não, talvez seja. Não minha carga maior, porque eu até brinco com eles. Eu falo assim, essa carga minha qualquer um gostaria de carregar, porque meu pai é uma pessoa, mesmo no meio desse furacão todo que está a vida dele, as pessoas, ainda tem muita gente que ama meu pai, tem gratidão pelo trabalho que ele fez. A gente fala, ele não fez mais que a obrigação dele de homem público, mas ele foi muito além disso. Meu pai era um cara que ia dentro da casa das pessoas, ele criava amizade, ele conhecia o filho, o gato, o cachorro, o papagaio, todo mundo. Ele gostava de ajudar, de estar próximo e tal, era um perfil dele. Então, querendo ou não, isso me deu um respaldo eleitoral de votos muito grande.
Mas quando falam dele, muita gente ainda, eu acho que o que mais falam é tipo assim, mas a senhora sempre se beneficiou porque a senhora é filha, tal. Gente, eu não posso, por exemplo, querer punir a minha filha Sofia pelo que eu estou fazendo hoje. É muito contraditório. Se a mãe ou o pai que pensa dessa forma, que escreve isso num comentário, ele pensasse antes de escrever, ele já não escreveria. Será que eu vou punir meus filhos pelo que eu faço? Não, meu filho não tem culpa. Para o filho, o pai é um herói, a mãe é uma heroína e eles são os melhores do mundo. E meu pai continua a ser para mim. Com todos os defeitos e tudo, pra mim ainda é o melhor homem do mundo. É seu pai? É, exatamente, é meu pai. Então, assim, tudo eu vou estar do lado dele. Se ele falar, eu fiz errado e tal, quero devolver, eu vou fazer isso e aquilo, que é o que ele vem querendo fazer, eu tô super orgulhosa dele, eu tô muito feliz com ele. E eu tô do lado dele pra dar suporte. Pode ficar sem uma cueca pra vestir, que eu quero estar do lado dele porque ele é meu pai, o amor da minha vida. Então, assim, às vezes as pessoas te agridem sem colocar a mão na consciência do que elas estão falando. Será que eu gostaria que falasse isso do meu pai? Será que um dia, se aparecer alguém que venha contestar a moral do meu pai e usar isso para me agredir, será que é uma coisa legal de se fazer? Então, às vezes, Cal, as pessoas não põem a mão na consciência, elas não pensam para fazer. Mas nós, mulheres, pensamos mais. Tanto é que, muitas vezes, as pessoas já pediram para usar. Usa, que fulano é isso, ciclano tem amante, o outro tem namora menino e não menina, o outro não sei o que. Eu falei, gente, não me interessa a vida pessoal, né? A vida pessoal da pessoa eu não quero saber. Pra mim importa o papel dele como político. Fora isso, eu não tenho interesse em saber da vida pessoal de ninguém. De ninguém. A não ser que caiba a mim, que é dos meus 2 filhos só. Porque nem do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos me interessa saber. Pra quê? O que eu vou ganhar com isso? Sabe, eu vou ganhar só dor de cabeça, mais nada. Deputada, muitas pessoas falam, a senhora gosta de se divertir, como? Você é uma jovem? 28 anos. 28 anos, né? Então, muitas pessoas, elas querem que a Janaína, ela seja aquela mulher recatada, do né? Lar. Do lar. Dela e do lar, né? É. Então, assim, a senhora vai ao encontro de tudo isso, né? E isso também era uma coisa, no começo, Cal, minha assessoria pegava no meu pé. Não pode ficar postando foto sua na balada, não pode ficar postando foto sua com o copo na mão, tá bebendo não sei o que, e tá. Aí eu comecei a falar pra minha assessoria, até a Laurinha tá até aí, brava ela, eu comecei a falar pra eles, gente, ao contrário, falei justamente por ser mulher, que a gente tem que mostrar pra eles que mulher também se diverte, senta em mesa com homens, não estamos mais lá 1000 e bolinha atrás, que a mulher não podia nem sentar na mesa com homens, que ela era mulher da vida. Que a mulher não podia beber, a mulher não podia fumar, a mulher não podia fumar, até não fumar porque faz mal pra saúde. E beber também não bebo tanto porque também faz mal à saúde, mas eu gosto de me divertir, eu gosto de sair e me sinto como mulher tendo meu direito violado quando alguém chega e fala assim, não pega bem pra uma mulher fazer isso, poxa, não pega bem pra uma mulher fazer isso, para com isso, não pega bem pra uma mulher roubar, não pega bem pra uma mulher traficar. Aliás, não pega bem pra ninguém, né? Exatamente, mas eu tô querendo dizer igual pro homem, né, Cal? Igual pro Agora, homem. Beber, dançar, se divertir, Resumindo, o lugar da mulher é onde ela quiser, né, Janaína? Falou tudo, é isso, o lugar da mulher é onde ela quiser. E acho que eu sou prova disso, porque eu brinco lá em casa, gente, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, Janaína, toda arrumadinha, certinha e tal. Eu falo, meu Deus, mal sabem que eu sou toda torta, tudo, vida amorosa, tudo errado, dentro de casa é alguma complicação. Eu me divido entre o horário dos filhos, às vezes atraso nas apresentações, eles ficam bravos comigo, meu pai e minha mãe ficam bravos, ai, falta tempo pra gente. Então, assim, eu vivo tentando acertar a minha vida. Eu não sou uma mulher perfeita, em nenhum sentido. E eu acho, assim, óbvio que a gente busca se aprimorar, melhorar, cada vez que passa. Até gostaria, por exemplo, agora de estar saindo mais, me divertindo mais, mas não está dando tempo. Mas se eu tiver um tempo sobrando, óbvio que eu vou fazer isso, sair com os meus amigos e tal, que é um momento meu. E aí é onde eu coloco sempre para as pessoas. Tem que aprender a separar. Sim. O político não pode mais viver sendo aquele falso político. Ah, eu sou certinho, eu sou um anjinho, eu vou falso moralista, né? Exatamente, não. Todos nós temos problemas e as pessoas têm que entender que ninguém é perfeito. Eu sempre falo, Janaína, que ninguém consegue representar 24 horas. Então é muito melhor, né? Ser você. Ser você. Uma hora máscara cá. Uma hora máscara cá. Eu sempre falo, gente, eu sou isso aqui.
Aí, mas isso é Eu legal, sou, né? Tem pessoas, mas você não pode. Eu não posso o quê? Sou eu. Não vou ser outra pessoa. Você brigou comigo hoje? Você nunca vem. Toda vez eu te chamo e tal. Isso já me ganhou, porque eu vi que é uma mulher natural. Não é aquela coisa que fica só puxando o saco. Ai, deputada, Não. Nós somos seres humanos, passíveis a críticas, né? E respeitosos. Sim, com certeza. Então, assim, é muito legal isso. Quando uma pessoa chega e me critica na minha cara, e é uma crítica assim que é construtiva, nossa, eu fico tão feliz, porque é exatamente isso. Ninguém é contra a crítica. Ai, não aceita que fale mal. Não, mas desde que seja verdadeiro. E assim, algumas pessoas criticam esse meu lado muito verdadeira, mas outras gostam. Eu sou daquela, eu brigo em grupo de WhatsApp. Tem gente que quer me matar. Você é uma deputada, você briga em grupo de WhatsApp, que tá. Mas eu não deixo de expressar a minha opinião. Às vezes pode até ser, porque assim, às vezes a pessoa só te critica. Não para pra ouvir, né? Eu falei, olha, disputa uma eleição pra você ver como que é. Uma eleição é difícil, não é fácil chegar, não. Às vezes as pessoas acham, mas tinha estrutura, tinha isso, tinha aquilo. Gente, uma eleição, ela é assim, massacrante pra qualquer um. Ainda mais a minha, que meu pai tinha voto nos 141 municípios. Eu viajei pra caramba. Eu cheguei de ficar sem ver meus filhos 10 dias. Eu tava dando mamar pro José, meu peito empedrava nas viagens, me dá febre. Tem que tomar aqueles remédios pra descer leite, que aí começa a jorrar também depois, pra não empedrar o peito. Até que um dia eu falei, não, eu vou ficar sem tomar remédio mesmo. Passei 3 dias com febre, sem conseguir mal falar, porque aí me deu dor de garganta, baixou a imunidade, ficou tudo ruim. Durante a campanha, falei, imagina um homem, Cal, não aguenta uma menstruação nossa. Uma menstruação nossa. Uma dor de cabeça já arrebenta ele. Tô falando de você porque eu tenho 2 lá em casa, né? Que é meu pai e meu irmão. E aí eu vejo eles assim, qualquer coisa que vem, que é uma gripe e tal, estão morrendo. Aí eu falo, gente, imagina se vocês não menstruassem uma vez por mês. Se eles tivessem um parto. No parto eles morriam. Eu parava ali, acabou a minha vida. Gente, falando em parto, mas isso eu vou deixar pro próximo bloco, tá? Mulher linda, guerreira. Eu, particularmente, as pessoas sabem. Eu sou verdadeira. Quando eu gosto, eu gosto. Quando não gosto, também eu falo, viu? Eu vou assim também, Cal. A gente vai se dar bem. Deputada, a gente estava falando, no bloco anterior, só estava entrando na questão aí da saúde. Como que está essa questão da nossa saúde no estado, deputada? Cal, muito preocupante mesmo. E aí, é uma das coisas que eu ia te falar até, que nós mulheres temos mais sensibilidade, né? Sim. Porque quando a gente fala de saúde, o que vem na minha cabeça na hora, por exemplo, meu Deus, Sofia quando ela está doente, o José Geraldo quando ele está doente, a dor de cabeça que é, pra mim, que tenho condição de comprar um remédio, de levar num médico particular. Você imagina, Cal, por exemplo, o que está passando as mulheres dos regionais, que dependem dos regionais. Caso de colíder, não nasce criança mais em colíder, a gente até brinca, não nasce criança de pobre em colíder mais. Sim. Só particular. Ou pega uma ambulância, que o hospital não tem, e manda lá para Alta Floresta. Vai nascer ou na estrada ou em Alta Floresta. Barra do Bugre está um caos também. Também está um caos. Não, todos os regionais, todos. Então, é uma preocupação nossa também feminina a questão da saúde como prioridade. Eu vivo falando na Assembleia, saúde, prioridade 00. Não é nenhum. Sim. É 00. Saúde está à frente de todo o restante. Porque você pode faltar estrada, pode faltar educação, pode faltar... Saúde não pode. Não pode. Porque é uma coisa que é momentânea, rápido. Quantas pessoas a gente vê que às vezes sofrem um infarto e volta a ter vida? Agora, você precisa ter um tratamento de qualidade. O Estado está com os repasses atrasados para os municípios, alguns de até 10 meses. Os regionais, 4 meses. Não aguentam mais. E a gente está numa discussão lá na Assembleia para ver da onde que nós vamos tirar recurso agora para pôr na saúde. E... aí é uma coisa que eu sempre divirjo com eles. Eu falo, olha, tem que suspender todos os investimentos. Caravana Transformação, vem pra Arena, gasto com mídia muito caro, isso e aquilo e tal. Isso tem que ser suspenso. E a gente focar no que é prioritário. E que é justamente o que a gente falou, né? Gestão é uma coisa que mulher faz. Sim. É eu colocar o que eu faço na minha casa em prática no Estado. O que eu não posso deixar de pagar? Janaína, eu não posso deixar de pagar a farmácia, eu não posso deixar de pagar a água, a luz, meu aluguel, porque se eu pagar isso aqui eu vou ficar sem casa, eu vou ficar sem luz, se eu pagar isso aqui eu vou ficar sem isso e aquilo. Isso tem que ser no Estado. O que é essencial? Isso aqui é essencial. Então, fora isso, agora nós vamos represar e vamos pôr na saúde.
Na minha opinião, essa era a saída. Só que é uma saída momentânea. Aí eu apresento um projeto na Assembleia que coloca de 12% o repasse da saúde e vai para 15%. Isso representa, Cal, nada, quase R$1 bilhão a mais. E isso subiria gradativamente. Se eu falar para você que resolve, eu estou mentindo. Não resolve 100%, mas dá uma aliviada, assim, grandiosa. Hoje nós estamos com dificuldade de arrumar, para você ter uma ideia, acho que é 180 milhões, se eu não me engano. Dificuldade de arrumar 180. Nós estamos falando de R$1 bilhão a mais. E os deputados estão dificultando votar. Aí eu falei, olha, vocês estão porque vai inviabilizar a gestão do governador e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar isso para valer em 2019, que a gente não sabe ainda quem vai ser o governador, que aí não fala que a gente está querendo atrapalhar o governador de agora, mas já deixa uma garantia para o povo que vai ter uma saúde melhor. Então a gente está tentando estudar, ver se a gente faz isso e aprova para 2019, porque, ao meu ver, parece que não é prioridade agora. Mas essa questão dos repasses para os municípios do governo usar para a saúde. E aí, eles já estão com o pires na mão, né, deputada? Então, Cal, teve gente que chegou a fazer campanha para os prefeitos aceitarem. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim, pedindo para aceitar, só que não entende o seguinte, o FETAB, isso é a explicação mais fácil que eu vou lhe dar e mais compreensiva de tudo que está acontecendo. O FETAB, ele é recurso com finalidade específica. Sim. É inconstitucional tirar dinheiro do FETAB e passar para outras áreas. É inconstitucional e outra coisa, é imoral também fazer isso com os municípios. Com certeza. Porque, a princípio, Cal, os municípios receberiam 50%. Isso foi diminuindo, hoje os municípios recebem 30% da fatia total. Que hoje dá 1 bilhão, vai dar esse ano 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 mais ou menos. Esse dinheirinho dos municípios é a ponte que cai, é o não sei o que tem que arrumar, é a patrola. E é o dinheiro mais fiscalizado que existe. Por quê? Porque ele fica dentro do município, o vereador fiscaliza, o presidente da associação fiscaliza. Quando o dinheiro fica aqui no Estado, é que a gente não está tendo dificuldade. Nós estamos tendo dificuldade de acessar dados de informação do Estado. Então, eu sou contra usar dinheiro do FETAB para a saúde. Porque eu te disse isso, o governo ainda tem gordura para queimar. E a gordura está nos investimentos. E o FETAB é dos municípios. Sabe o que eu brinquei com eles na reunião? Falei, gente, FETAB é deles, é dos municípios. E o outro é contribuição, ele não é imposto. Sim. Aí que tá, Cal. Que aí às vezes os deputados falam, mas eles querem controlar para onde vai. Mas é lógico, porque é uma contribuição. É uma coisa que você está fazendo além. E eles podem derrubar o que quiser, com uma ação de inconstitucionalidade. Sim. Então, quer dizer, estão ajudando porque sabem que precisa ajudar, podem ajudar, mas que tudo tem limite também. Não é assim, eu vou usar para isso ou para aquilo. Não, esse dinheiro é para a estrada. Mato Grosso é um estado complexo. Mas a senhora concorda que poderia mexer nos recursos aí que são encaminhados para os grandes agricultores, para os... Claro. Né? Porque já são beneficiados, né, Claro. Só que, Cal, nesse caso, eles tinham que ser... Essa é uma lei federal que vamos dizer assim, que os protege de não contribuir os produtos que são de exportação. Né? É uma lei federal que teria que ser alterada. Essa questão do FETAB aqui, quando foi para criar ele, eu estava lá, eu participei, o FETAB das commodities, no caso, chamaram os produtores e falaram, olha, a gente está com dificuldade com as estradas para fazer investimento e a gente quer investir, então nós vamos precisar que vocês ajudem mais. Cal, foi um quiprocó para aprovar isso aí. Eles falaram, não, a gente pode até ajudar, mas a gente quer o compromisso que seja só para a estrada. Nossa. Cal, chamou o governo, chamou a Assembleia, sentou todo mundo, vai ser só para a estrada, não vamos dar nada para o município, não vamos dar nada para isso, para aquilo, não sei o quê. Hoje eu sentei com um pequeno produtor, ele falou, deputada, só eu paguei ano passado 120 milhões de FETAB. Então, quer dizer, era para estrada, tem que ser para estrada, Cal. Agora arrumar outro jeito para salvar nossa saúde. E o mais rápido possível, né? Porque as pessoas estão morrendo no corredor das filas dos hospitais, dos prontos-socorros, né, deputada? Com certeza. Deputada, que pena, nosso programa já chegou ao fim, passou rápido, né? Disso. Mas eu deixo aqui o convite e quero que você garanta que
logo você vai estar de volta aqui conosco. Eu prometo pra vocês que dessa vez não vai demorar muito, eu vou estar aqui de volta. Um minutinho, deputada, para você deixar aí um recadinho para os nossos amigos que estão nos assistindo. Não, bom, Cal, primeiro eu quero agradecer você é maravilhosa, parabéns, gostei muito de te conhecer e quero agradecer a todas vocês, telespectadoras da Cal na sua casa, dizer que o programa é uma delícia, é maravilhoso, que nós mulheres, nosso lugar é onde nós quisermos estar. Um beijo pra vocês. Gente, beijo no coração de vocês, até sexta-feira, se assim Deus permitir, e creio que Ele vai permitir. Beijo no coração de vocês, eu sempre digo, se mexeu com você, mexeu comigo também. Até sexta-feira.